Hola chicos, chicas, muchachos, muchachas, como estão? Sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Uma eletiva, a eletiva de espanhol, chamada Piauí Habla Espanhol. Essa é a segunda aula do dia 11 de julho. Na primeira aula, nós trabalhamos o futuro imperfeito. Você trabalhou o futuro imperfeito comigo. Você conheceu os verbos regulares, os verbos irregulares. Você ficou sabendo por que ele é chamado de futuro imperfeito ou simples, que ele também pode ser chamado de futuro simples. E nesse momento, nessa segunda aula, nós vamos conhecer o futuro perfeito. Pode ser chamado de futuro perfeito ou perfeito composto. E ele é chamado de futuro perfeito porque ele dá uma ideia de uma ação concluída, de uma ação realizada. Embora você possa falar assim, ora, mas se é futuro, como é que eu posso falar de uma ação concluída, realizada, se é futuro? Porque você conta como certo. Na verdade, a ação ela não aconteceu, não realizou, né, ainda, mas você dá como certo. Então, como você dá como certo, ele é chamado de futuro perfeito. Pode também ser chamado de futuro composto, né? Perfeito composto, porque vai ser uma locução. São dois verbos. O verbo haver, auxiliar, que eu falei para vocês na aula anterior a essa, mostrei, olha, essa conjugação do verbo haver, aqui no futuro imperfeito, a gente vai usar para construir o futuro perfeito, perfeito composto. Então, é isso que a gente vai conhecer nessa segunda aula de hoje. Vamos lá? Essa é a aula de número 59. Não fosse o feriado de sexta-feira, lembra o feriado de sexta-feira que foi virou feriadão, né, de Corpus Christi, a gente teria fechado as 60 aulas, né, num semestre, né, num semestre do Piauí Habla Espanhol, né? Muito bem. Então, ó, futuro perfeito de indicativo. Diz assim, el futuro perfeito de indicativo, também chamado de futuro compuesto, é o tempo verbal em que os verbos são utilizados para hablar de hechos que aún no se han finalizado, pero que serán realizados en algún momento del futuro. O que ele diz aqui? O futuro perfeito do indicativo, também chamado de futuro composto, perfeito, que também é chamado de futuro composto, é o tempo verbal no qual os verbos são utilizados para falar de fatos, de hechos, que ainda, quer dizer ainda, que ainda não se finaliza, que ainda não foram finalizados, para falar de fatos, né? Que ainda não foram finalizados, a ação não ocorreu, mas, né, os fatos serão realizados em algum momento do futuro. Você dá como certa a ação, né? Você conta como se ela tivesse realizada, né, a ação. Exemplo, né? Exemplo. Dentro de 2 meses, habré terminado mi curso de alemão. A pessoa não terminou. Faltam 2 meses, mas ela já conta com esse fato. Então, ele serve para expressar isso. Por isso que ele é chamado de futuro perfeito, porque a pessoa dá como certa aquela ação. Dá como um fato já realizado. Ou seja, daqui a 2 meses, esse fato vai estar concretizado, né? A intenção é essa. Então, dentro de 2 meses, habré terminado mi curso de alemão. Aqui, a gente tem uma locução, um tempo verbal composto, porque
tem o verbo auxiliar, que tem como função dizer quem praticou a ação. Essa forma dele me indica, habré, né, que o verbo está na primeira pessoa. Yo habré terminado. Mas o verbo da ação terminar, esse vai no particípio. Não é a primeira vez que a gente trabalha aqui em sala com vocês e que se fala do particípio. Nós trabalhamos o particípio quando trabalhamos o pretérito perfeito composto, né? Ó, pretérito perfeito, perfeito composto, né? Aqui a gente chama de futuro perfeito ou futuro composto, perfeito composto, né? Tá vendo aí as coincidências, né? Portanto, o verbo que diz quem praticou a ação, o verbo que vai concordar com o sujeito, aquela máxima, o verbo tem que concordar com o sujeito, vai ser o verbo haver. É a informação que vem para a gente aqui, ó. Esse tempo verbal es formado por el futuro imperfeito del verbo auxiliar, no caso o verbo haver. Quando trabalhei o futuro imperfeito na aula anterior, eu ressaltei, destaquei, chamei a atenção, inclusive escrevi no slide. Você lembra? Futuro imperfeito do verbo auxiliar, ele vai estar no futuro imperfeito, mas a combinação dele com o verbo principal no particípio formam o futuro perfeito. É uma terceira coisa. Então, a junção das duas coisas dá uma terceira. Qual é essa terceira? O futuro perfeito, perfeito composto. Ok? Fica exatamente da forma como você está vendo aqui. Deixa eu só fazer isso aqui, peraí. Perfeito. Qual é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é o verbo haver. Aqui ele vai estar conjugado no futuro imperfeito. A função dele, deixa eu tirar essa seta daqui, é dizer quem praticou a ação. Trazer a seta para cá, né? Fica, portanto, yo habré, tu habrás, él, ella, usted, que pode ser abreviado assim, né? O de, usted, habrá. Nosotros, nosotras, habremos. Vosotros, vosotras, habréis. Ellos, ellas. Y ustedes habrán. Yo habré, tú habrás, él, ella, usted habrá. Nosotros, nosotras habremos. Vosotros, vosotras habréis. Ellos, ellas e ustedes habrán. Yo habré o quê? Porque o verbo haver só vai dizer quem praticou a ação. Yo habré, habré o quê? Né? O verbo da ação, o que vai dizer o que aconteceu, qual foi o fato, esse vai estar no particípio, né? O particípio, nós já trabalhamos aqui algumas vezes, é quando o verbo termina em ado ou ido. É uma forma impessoal, é uma forma impessoal. Por ser uma forma impessoal, ela não vai concordar com ninguém, né? Não vai concordar com ninguém. Não tem pessoa, tem a forma, que é impessoal. Como é o caso ali, ó, de amar, que termina em AR, amado. Conocer, que termina em ER, conhecido. Venir, que é o verbo vir, terminado em IR, venido. E aí, ó, outros exemplos. Caminhar, que termina em AR, caminhado. Praticar, que termina em AR, praticado. E correr, que termina em ER, corrido.
Então, qualquer verbo desses aí, se vai conjugar ou se vai usar no futuro perfeito, o particípio vai ter a mesma forma para todo mundo, já que é impessoal. Quando a gente fala que é impessoal, significa dizer que vai ter aquela forma, não vai mudar, não vai sair dali. Por isso que a gente chama o verbo haver de verbo auxiliar, porque vejam as palavras, auxiliar. Auxiliar em quê? Em dizer quem praticou a ação. Então, se eu fosse, por exemplo, pegar o verbo venir, né? Vamos lá, um exercício. Pegar o verbo venir, que termina em ir, o particípio está ali, ó, venido, é o terceiro verbo. Amado, conhecido, venido. Então, tem só assim, conjugue no futuro perfeito o verbo venir. Se é no futuro perfeito, perfeito composto, é uma locução. Tem que ser dois verbos. O verbo que diz quem praticou a ação, o verbo haver, o auxiliar, mas o verbo da ação, que é venir, ele vai ficar na mesma forma para todo mundo, já que ele é impessoal. Então, ó, yo habré venido, tú habrás venido, él, ella, usted habrá venido. Nosotros habremos venido, vosotros habréis venido, ellos, ellas e ustedes habrán venido, né? Fica aqui com a mesma forma para todas as pessoas, né? Fica com a mesma forma para todas as pessoas. Habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Se for a primeira pessoa, yo habré venido. Se for nós outros habremos venido. Pronto. Simples assim, tá? Eu peguei o verbo venir de modelo, foi onde eu, fiz a minha explicação, mas serve para qualquer verbo, né? Isso de combinar o verbo haver no futuro, mas o verbo principal no particípio. Você que está acompanhando a aula, sabe que vai ter exercício mais para frente. Então, você pode pausar a aula, né? Anotar a conjugação do verbo haver, porque você vai precisar para fazer os exercícios, né? Ok? Vamos para frente. Como o particípio de verbo regular como o particípio de verbo regular se dá acrescentando ado ou ido ao radical, eu trouxe aqui para refrescar a nossa memória alguns verbos irregulares, alguns verbos de particípio irregular. É o caso do verbo abrir, que o particípio é abierto, decir, quer dizer, o particípio é dicho, devolver, que significa devolver, o particípio é devuelto, escrever, que o particípio é escrever, escrever, que o particípio é escrito, hacer, o particípio é hecho, imprimir, o particípio é impresso, e morir, o particípio é muerto. Lembrando, nesses casos, não basta acrescentar ado e ido ao radical, porque eles são irregulares. O que faz esses verbos serem irregulares é justamente isso. Não seguir esse esquema de acrescentar ado ou ido, né, ao radical, tá? Muda, morir, muerto, imprimir, impresso, são verbos de particípio irregular. Vocês já viram particípios aqui. O verbo poner, que significa pôr, puesto, resolver, resuelto, romper, que é romper, quebrar, roto, e satisfazer, satisfeito. O particípio de ver é visto e de volver, vuelto. Usos do futuro perfeito do indicativo. Para que serve o uso, né? Quando é que se usa? Para referir-nos a um hecho futuro anterior a outro hecho futuro.
para você falar de uma ação futura, né, anterior a outra ação futura. Por exemplo, mañana, amanhã, a esta hora, já habremos viajado. Mañana, a esta hora, já habremos viajado, né? Estou falando que amanhã, a esta hora, já teremos viajado. A gente ainda vai viajar, mas amanhã, a estas horas, já teremos viajado. Então, eu falo de um fato futuro anterior a outro fato futuro. Para ser uma hipótese sobre um acontecimento passado. Me imagino que habrás conhecido Machu Picchu quando estivesse em Peru, né? Então, para você falar de uma hipótese, né? A pessoa foi para Machu Picchu, aliás, foi para o Peru, e aí geralmente se espera, se imagina que quem vai ao Peru, né, geralmente conhece Machu Picchu, que é a cidade dos Incas, né? É uma cidade inca, faz parte de Cusco, né? Uma cidade que tem mistérios, mas também muitas coisas já desvendadas, Machu Picchu. Então, me imagino que terás conhecido o Machu Picchu quando estiveste, né, no Peru. E aqui a gente tem uma questão, né? Lembrem sempre, né? Não esqueçam que o futuro perfeito ele é uma combinação do verbo haver mais particípio. Tem que ter o particípio, tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler as frases. Vou ler aqui as frases. Na sequência, vocês têm a oportunidade, né? Se lembrem sempre, vocês podem pausar e tentar responder antes das minhas respostas. Letra A. Em poucos anos, completar yo mis estudios. Será que todos salir? Em poucos minutos, terminado tu el examen. Quem me chamar? E ellos no descobri como chegar hasta aqui. Então, letra A. Em poucos anos, yo habré concluído mis estudos. Ainda vai acontecer, mas a pessoa dá como certo. Falta pouco. Habré concluído. Será que todos habrão salido? Uma hipótese, né? Será que terão saído? Não é uma hipótese. Em poucos minutos, tu habrás terminado el examen. Se dá como certo. Falta pouco tempo, então dá como uma ação futura certa. Quem me habrá chamado? Hipótese, dúvida. Quem terá telefonado? Quem terá me telefonado, né? Quem terá telefonado para mim? Né? A gente usa o verbo ter em português, né? Quem terá telefonado? Né? Terão saído? Será que terão saído? Ellos aún no habrán descoberto como chegar hasta aqui. Eles ainda não terão descoberto, uma hipótese, eles ainda não terão descoberto como chegar até aqui, né? Uma hipótese, né? Pode ser que não tenham descoberto, né? Muito bem. Agora a gente vai para os exercícios de marcar, né? Diz assim, marca a alternativa são os testes, né? No final de cada conteúdo, geralmente a gente faz um teste que serve para duas coisas, para você testar, óbvio, né? O quanto você aprendeu, o que é que você aprendeu, e também para fixar o conteúdo, né? A gente também pode chamar de um exercício de internalização, né? Para internalizar, gravar, fixar o conteúdo que você está vendo aqui. Então, diz assim, marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente com o verbo em futuro perfeito. Se não te he chamado hoje, seguramente é porque, podia ter um mês ali, né?
Seguramente porque, aí ó, tener yo algum problema, né? Tá falando de uma hipótese, né? Hipoteticamente, né? Se não chamei, é porque eu tive, né? Algum problema, né? Isso em espanhol, né? Seguramente porque habré tenido, yo habré tenido, né? Algum problema. Vale a pena nessa questão destacar que ela pede o futuro imperfeito, porque a gente tem outras formas aí, como por exemplo, he tenido, yo he tenido algum problema, que também daria sentido essa frase, não ficaria errado o que você está querendo expressar, mas a questão ele pede especificamente o futuro perfeito. Então, isso aqui, especificar, amarra, amarra a questão. Amarra a questão. 6. Marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente com o verbo em futuro perfeito. A mesma coisa, o enunciado é o mesmo, né? E ali diz assim, para entonces já salir tu de la escuela. Para entonces quer dizer nesse período, nessa época, para esse então, né? Tu o quê? O que é que você acha que completa corretamente ali? Para entonces já tu habrás salido de la escuela. Para entonces ya habrás salido de la escuela. Letra C. 6. Marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente em futuro. No abrí vosotros esse sobre, verdade? No vosotros no habréis, peraí. No habréis abierto esse sobre, verdade? Não terão, né, aberto esse envelope, né? Verdade, né? Esse tipo verdade é tipo, né? Sobre, aqui, essa palavra significa envelope. Então, não terão aberto esse envelope, né? Enfim. 8. O enunciado é o mesmo. Por que Manuela e Marisol não... Aqui, especificamente, a gente tem uma falha na questão, porque aqui vai estar marcada a letra D, tá? Letra D. Mas não serve, por quê? Porque o verbo haver, ele teria que estar no futuro. Aliás, teria que estar no plural, já que é Manuela e Marisol. Então, para corrigir a falha, a gente vai escrever aqui, Abram, e aí eu vou riscar aqui, né? Fosse uma questão de prova tal, tinha que anular, né? Abram Benido. Deixa eu colocar completo. Anula, não é assim? Conheço. Por que Manuel e Marisol não habrão venido ao cine? Não terão vindo ao cinema, né? Uma dúvida, né? O que terá ocorrido, né? Tá. E aqui a gente vai contrastar. A gente vai comparar o futuro simples e o futuro imperfeito, já que a gente trabalhou as duas formas. A gente começou a gravação dessa aula do dia 11 falando desses dois tempos verbais, né? Dessas duas formas de futuro em língua espanhola. O futuro perfeito, né? E o futuro imperfeito. Ou futuro imperfeito, futuro perfeito, como vocês quiserem. Nós começamos conhecendo o imperfeito. E vimos que é chamado de imperfeito porque fala, assim, de algo que vai ocorrer, né? Que pode ocorrer, falando sobre o futuro, literalmente mesmo, né? O imperfeito, por isso chama de imperfeito. Está se falando de algo que vai ocorrer. E o mesmo imperfeito é chamado de simples porque usa-se um verbo somente. O verbo principal,
né? Para se expressar. E no caso do futuro imperfeito, que a gente acabou de ver, encerrou ali com aqueles testes, né? O imperfeito, ele também é chamado de composto, porque é uma locução, são dois verbos, né? E ele é usado, o perfeito, né? Ele é usado, o futuro perfeito, para você falar de uma ação que você considera concluída, né? Perfeito, perfeito composto. É porque o título ele tem futuro simples ou imperfeito, né? Então, diz assim, em espanhol, futuro simples nos indica ações que vão ocorrer, mas que não terão terminado no futuro. Você não dá como certo, vai ocorrer, né? Não dá como terminada. Daí o motivo de terem o aspecto imperfeito, aquilo que eu falava, né? Este ano irei à Argentina. A ação é futura e não está terminada, já que ainda não foi à Argentina, né? Este ano irei à Argentina. Mañana visitarei a los padres de Juan, né? Então a ação não dá como concluída, vai ocorrer, né? Futuro simples, futuro imperfeito, né? Imperfeito por esse motivo, e simples porque é só um verbo. Esta noite dormirei em casa de mis abuelos. Vai ocorrer ainda, né? Esta noite dormirei, estou falando de um fato futuro, uma ação futura, ainda vai dormir esta noite, né? E depois da universidade, trabalharei em Madrid. Ainda vai acontecer, né? Não terminou a universidade, depois da universidade, né? Trabalharei em Madrid. Por isso que ele fala, né? Mais uma vez ali em cima. Em espanhol, o futuro simples, simple ou imperfeito, nos indica ações que vão ocorrer, mas que não terão terminado no futuro, né? No terminativo. Daí o motivo de terem aspecto imperfeito, de ser imperfeito, né? Beleza. Então tá aqui, é formado, né? Aqui uma revisão, com o verbo no infinitivo, onde você acrescenta, basta añadir sua terminação ao verbo no infinitivo, né? Então, ó, hablarei, hablarás, hablará, hablaremos, hablareis, hablarão. Verbo correr usa correr, né? Usa as mesmas desinências. Correrei, correrás, correrá, correremos, correreis, correrão. E o verbo vivir, vivirei, vivirás, vivirá, viviremos, vivireis e vivirão. Isso aqui você já viu, você viu na aula anterior a essa. Então a gente está só revisando porque nós estamos concluindo o conteúdo. Trouxe aqui os verbos irregulares, que você já conhece, você já viu, sabe que é irregular por causa dessa alteração que se faz no radical, como é o caso, por exemplo, de poder, podrei, podrás, podrá, podremos, podreis, podrão. Tudo isso aqui você já viu, estava no material da aula anterior a essa. E agora eu falo mais uma vez do futuro perfeito, perfeito composto. O futuro composto, que é o que a gente focou nessa aula, nos indica ações que já terminaram no futuro ou que as consideramos terminadas. É isso aqui, né? As consideramos terminadas. Sempre em relação com outra ação futura. El año que viene iré a Francia, entonces habré visitado toda a Europa. A pessoa ainda não foi à França, ela vai. Mas esse fato ela considera, né, para dizer que terá visitado toda a Europa. Só falta a Europa. Então, terei visitado, né, toda a Europa quando vá à França este ano. É mais ou menos isso que a gente falaria, né, na nossa língua, no português, né? E aqui ele diz assim, a ação é futura e está terminada. Essa aqui se conta como terminada, né? Eu tomo cuidado, tomo prudência, porque na verdade não é completo, mas a intenção, que é o que vale, né, é de que a ação é concluída, né? A ação é futura e está terminada, da ideia de terminada, já que o fato de visitar toda a Europa estará, tá vendo, ó, estará finalizado, né? Estará finalizado. Quando vá à França, ainda não foi, vai, né?
Mas conta com esse fato como, né, dado como certo. Conta como dado como certo. E é interessante porque entra no campo da interpretação, né? Da interpretação. Quando você vai interpretar texto, tem que dar sentido ali ao que se vai estar falando, né? Ao que se vai estar falando. Ó, mañana a las 6 habré chegado a Granada, tá? A pessoa ainda não viajou, ainda não, mas conta como certo. Amanhã às 6 terei chegado, eu já terei chegado, vou estar por aí, né? Espera aí, que não é isso aqui não. É o marca-texto. Mi hijo habrá acabado sus estudios em junho de 2008. Bom, podia ser, mas terá acabado o momento em que se falou, né? Habré terminado de limpiar quando tu chegues, né? A pessoa está limpando a casa, a outra liga, terminou? Não, habré terminado quando tu chegues, né? Terei terminado, né? Eu vou ter terminado, né? Terei terminado quando chegues, né? Terei concluído, terei feito, enfim, vai por aí, tá? Muito bem. A formação, este tempo verbal é formado pelo futuro imperfeito, mais o verbo auxiliar, que a gente acabou de ver, verbo haver, mas ele é o verbo principal, né? Abrei, abrás, abrá, abremos, abreis, abram, mais o particípio, outros particípios irregulares. Pronto. Aqui, esse texto, ele traz as duas formas, né? Esse texto fala de uma ação anterior, uma ação que ainda vai acontecer, e aquilo que se considera já dado como certo após quando esse fato vem a ocorrer. Na verdade, olha, o texto narra, a pessoa narra no texto, né, uma viagem para o México. A pessoa vai morar no México, um intercâmbio para o México, coisa parecida, né? E que visitará cidades pelo México, né? E depois desse período, dessa temporada pelo México, vai para outros países que falam espanhol, países da Hispanoamérica, mas já terá aprendido espanhol, já terei aprendido espanhol. Então, viajarei ao México, ficarei lá por 6 meses, 8 meses, conhecerei a capital, Distrito Federal, México, Distrito Federal, né? E depois viajarei para outros países da América Hispânica, porque já terei conhecido a língua, né? Já terei conhecido a língua. Esse já terei conhecido a língua é o pretérito perfeito, porque a pessoa conta como um fato dado, né? Porque antes ela vai ficar um tempo, vocês percebem? Então, essa questão ela vem muito para trazer essa diferença de uma forma para outra, tá? Então, a gente vai ler. Repare que no parênteses tem duas opções, né? Se é pretérito imperfeito ou se é pretérito perfeito. Escolha a opção correta, né? Vou ler primeiro o texto, a gente vai ler primeiro o texto, e aí na sequência a gente decide. Que diz assim: El año que viene iré o habré ido estudiar espanhol a Guanajuato. Visitarei ou habré visitado muitas cidades, entre elas México, DF e Distrito Federal. Abrei. Depois, vários países da Hispanoamérica. Pero yo aprenderei ou habré aprendido suficiente espanhol para poder charlar com la gente, né? Quando vuelva a casa, conoceré ou habré conocido a muitas pessoas com la que poder praticar meu espanhol, né? Então, nesse caso, o perfeito ele vai trabalhar aqui no texto os resultados, as consequências, né, desse intercâmbio para o México, tá? Então, vamos lá? El año que viene iré
a estudar espanhol em Guanajuato. Não daria correto aqui habré ido estudar, porque depois se confundiria, né, o que está querendo falar no texto. El año que viene ainda vai. Iré a estudar espanhol em Guanajuato, no México. Guanajuato, né? Tem uns nomes estranhos que são nomes indígenas. Em muitos lugares, muitas cidades no México, né, eles preservam, são nomes assim, às vezes, palavras enormes, né, e não tão simples de pronunciá-las, digamos assim, né? Ó, Guanajuato, Guadalajara, né? Irei a estudar espanhol a Guanajuato. Visitarei muitas cidades, entre ellas México, Distrito Federal. Depois, visitarei vários países da Hispanoamérica. Mas já habré aprendido, porque a pessoa vai aprender espanhol antes nesse período, né? Habré aprendido suficiente espanhol para poder charlar com a gente, para poder conversar com as pessoas. Quando vuelva a casa, né? Habré conhecido a muitas pessoas com que poder praticar meu espanhol. Então, ó, habré aprendido e habré conhecido, que dá como certo, né, são consequências do anterior, de estudar em Guanajuato, de visitar Cidade do México, visitar outros países, né? Beleza. Tá aqui, portanto, o contraste, a comparação entre pretérito, entre futuro perfeito e futuro imperfeito, que às vezes me sai pretérito, mas é futuro, minha gente. Futuro. O pretérito, porque eu estou trabalhando pretérito também em outras turmas, e aí às vezes volta e tem essa mesma classificação, perfeito, né? Imperfeito, igual. Bom, então vamos lá. Questão 2, né? Para a gente testar o nosso conhecimento com relação às duas formas de futuro. Assinale a alternativa correta usando o futuro imperfeito do indicativo. Aqui diz assim: creio, acredito, que ellos não poder entregar os pedidos. O que define essa questão é isso aqui, ó, futuro imperfeito. O futuro imperfeito a gente usa um único verbo, o verbo principal, né? Então, creio que ellos poderão, podreis, podrão, habrão podido, ou habrão sem acento, podido, é esse o particípio, podido, né? O futuro imperfeito é o mesmo futuro simples, né? Não é assim? Então, responde a letra C. Creio que ellos não poderão entregar los pedidos. 2. Aqui ele pede o futuro perfeito, é o contrário, que também pode ser chamado de composto. Por se tratar de dois verbos, formado pelo verbo haver, mais o verbo principal no particípio. Então, por que Julio não... Letra A, letra B já não serve, porque a gente sabe que é composto, então tem que ser dois verbos. Então, por que Julio não habrá venido ou habrá vindo? Qual é o particípio de venir? Hein? Qual é o particípio de venir? Bem. Cadê a animação? Tá aqui. Venido. Habrá venido. Vindo não existe. Né? Venido é um particípio irregular. É o futuro perfeito ou perfeito composto.
Pronto. E aí a gente tem aqui um texto onde provavelmente tem um pouco de futuro. Aqui diz assim, rostro de Beyoncé sin maquillaje desata críticas. Eu vou passar ele para vocês, vocês podem pausar ali, né? Que são, né, textos que nós iríamos identificar, perdão, iríamos identificar as formas de futuro que nós trabalhamos aqui, né? Procurar e ver se encontra, né, o particípio. Então tem aqui, perdão, é porque ele volta aqui sozinho, né? Esse texto em particular foi um texto já aplicado no Enem, vocês podem dar uma olhada nele depois. Os textos vão ficar nesse material para vocês. Cadê aqui? Pronto. Tá aqui. É isso. Tá? Tem os textos no final, a gente concluiu o conteúdo. Tem uns textos no final para você fazer leitura. Pode fazer leitura e tentar identificar os futuros que nós vimos aqui. Mas a gente encerra hoje, portanto, com essa gravação, esse conteúdo, o futuro perfeito e o futuro imperfeito, né? Encerra também o semestre, porque vocês já entram em férias, né? Dia 11 de julho, a segunda-feira que antecede as férias. E repito, foi o período, foi a turma que mais teve aula de espanhol, foi Piauí Habla Espanhol, que é uma eletiva, é uma novidade dentro do novo modelo de ensino médio, né? Nós tivemos uma aula por semana ao vivo e 2 gravadas para que vocês depois possam também em outro momento acompanhar, né? Então, de alguma forma, uma parte em EAD e uma presencial, e o modelo já é EAD, enfim, nesse modelo diferente aí, de um ao vivo e 2 gravadas, tá? Então, espero que vocês fiquem bem, passem bem as férias de vocês. Até um próximo encontro. Muitíssimas gracias.